Olá, amigos que seguem o nosso canal, Osvaldo Lobo. Estamos aqui para falar mais um pouquinho sobre mapeamento espiritual. Hoje eu quero abordar um tema chamado quebra de alianças. É um dos temas, uma das formas mais agressivas de rompimento com Deus, em que você traz para a vida da pessoa e para a sua família muita dor, muita mágoa, muito medo e muito sofrimento. Antes eu quero dizer que você que tenha nos acompanhado, nós temos um canal, uma plataforma de ensino à distância, de curso digital. Nós temos o Sangue nos Umbrais, no link cursos.pastorlobo.com, também o estágio de guerra, e também em breve teremos outros cursos na área de finanças, na área de sexualidade, na área de intercessão, na área de batalha espiritual, que vão ser oferecidos na nossa plataforma de ensino à distância. Nós temos nos alegrado em caminhar com você. Eu decidi fazer essa série de mensagens chamada de mapeamento espiritual por causa da enormidade de pedidos de socorro, de pedidos de ajuda, e para tirar dúvidas daqueles que têm nos escrito através do nosso canal. Você pode aqui na descrição colocar sua dúvida, na descrição do canal, onde você escreve aqui, coloque sua dúvida e a gente vai respondendo à medida que a gente for gravando os vídeos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre quebra de alianças e como isso afeta espiritualmente a vida da pessoa. Jesus, ele, quando está decepcionado com o seu povo, ele diz: olha, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal se lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como o ventre ele abrigou o profeta por 3 dias e 3 noites, assim também o Filho do Homem ficará no seio da terra. Quando Deus ele quer falar que ele está entristecido com o povo, ele diz: olha, vocês adulteraram espiritualmente. Nós temos um só Deus, nós temos um só Senhor. Em vez da gente adorar um só Deus, nós começamos a adorar as coisas, adorar pessoas, adorar situações, adorar ídolos, e isso chama-se adultério espiritual. Mas o mais comum que nós temos são os chamados adultérios de alma, que são celebrados a partir da pornografia, e os adultérios da conjunção carnal. Quando a Bíblia fala sobre isso, fala sobre a decepção com que Deus vê a quebra de aliança. Quando uma pessoa, por exemplo, se afasta de Deus, abandona a fé, uma pessoa desviada da fé, é uma pessoa que a Bíblia chama de apóstata. Olha, ele apostatou da fé, ele abandonou a fé, ele foi seguir os desejos do seu coração, ele passou a amar esse mundo tenebroso em vez de amar o Senhor. E então ele apostatou. Um apóstata nada mais é do que uma pessoa que quebrou a aliança que ela tinha com Deus, quebrou a comunhão que ela tinha com Deus. Um dos exemplos mais claros disso é o de Lucas 15, a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, onde um filho rompe com o pai para ir embora. Ele acha que vai encontrar uma felicidade fora de casa, acha que o dinheiro vai comprar a alegria dele, mas o dinheiro acaba. Então ele reata com o pai, ele volta, ele se humilha, ele pede perdão, e depois Deus diz: há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ele diz: esse meu filho estava morto e reviveu. A apostasia é a morte espiritual. A quebra da aliança é uma morte espiritual. Isso funciona também dentro do casamento. E quando uma pessoa, então, ela é desleal dentro de um casamento, ela está trazendo para a sua vida e está trazendo para a vida da sua família sofrimento, está trazendo dor, está trazendo amargura. Então existe assim um quadro em que a gente pode perceber claramente como é que o adultério ele vai acontecendo. Então a primeira coisa que acontece é a desconstrução de uma aliança que é celebrada no altar, em que ela deve ser preservada com algo que a Bíblia chama de honestidade. Então, você que é casado, você é casado para viver até o fim com a sua esposa. Quando Deus diz o que Deus une, o homem não separa, Ele está dizendo que o sexo ele
tem em si mesmo a bênção do Senhor. Só que você é casado até que a morte te separe. É por isso que tem gente que se separa do marido, se separa da esposa, diz assim, não, eu vou ser feliz. E em vez de trazer felicidade para a sua própria vida, traz morte, traz sofrimento. Os negócios não andam. O interessante isso é que o adultério, ele atrai sobre a vida da pessoa que adulterou falência econômica. Uma pessoa que adulterou, ela desprotege sexualmente seus filhos. Se você está assistindo com a gente essa questão de mapeamento espiritual e você está aconselhando alguém, verifique na vida dela assim, se no tempo em que ela sofreu, por exemplo, um abuso sexual na infância, uma molestação na infância, você vai verificar que o pai dela, que estava com a mãe dela, não era o pai dela biológico. Já houve um primeiro rompimento, ou a mãe estava sozinha, ou o pai estava sozinho, ou havia uma desonestidade, um adultério entre a vida do pai e da mãe. Você vai ver que há uma desproteção espiritual sobre a vida do filho. Davi se deita com Batseba e a filha dele é abusada sexualmente, é violentada pelo próprio irmão numa relação maligna de incesto. Quando nós investigamos, por exemplo, adultérios, o que o adultério traz na vida da pessoa? Traz falência econômica, implica no princípio ativo do escândalo. O adultério faz com que a pessoa que adulterou se torne um marginal. Você vai ver, a pessoa vai, adultera e depois ela não consegue nunca mais se levantar. Por quê? Porque a igreja perdoa, mas não esquece nunca mais. Nós temos história de pastores que eram líderes de referência nas igrejas e até mesmo no nosso país, que caíram em adultério e eles perderam o seu nome como referência. São pastores que já se reconciliaram com Deus, são pessoas que já estão de novo congregando, mas elas ficam marcados, desautorizados pelo resto da vida, porque a igreja perdoa, mas os homens não esquecem. Então, o adultério traz isso, essa marginalização da pessoa que adulterou, sofrimento multiplicado e toda a série de dano. É por isso que Deus fala, cuidado com a quebra da aliança. A quebra da aliança, por exemplo, ela produz algo chamado filhos bastardos. É um nome muito feio para quem é gerado fora do ambiente do casamento. É um filho fora da realidade do casamento e do matrimônio. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 23, verso de número 2, que o bastardo, ele não entrará na congregação do justo até a sua 10ª geração. O que Deus está dizendo aqui? Ele não está proibindo alguém que não teve mãe, que não teve pai, alguém que nasceu do fruto de um pecado, do adultério, de entrar na igreja e ter comunhão com Deus. Ele está dizendo que essas pessoas, elas vão ter dificuldade de se aproximar de Deus. Quando alguém diz para mim assim, pastor, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar, eu não consigo congregar, eu pulo de igreja em igreja, de ministério em ministério. Aí eu começo então a investigar a vida dela. E eu descubro que ela nasceu de uma relação de adultério, de uma relação sem a proteção espiritual do casamento. E aí eu descubro o seguinte, ela não consegue se aproximar de Deus. Como é que eu resolvo essa questão, pastor? De apostasia, de filhos fora do casamento gerados na bastardia, de divórcios e de adultério. Em primeiro lugar, quanto mais perto você fica do Senhor, mais longe você vai ficar do pecado. Quanto mais perto você fica da palavra de Deus, mais fácil vai ser você rejeitar as soluções, os caminhos, os atalhos de tentação de Satanás. Satanás, ele sempre caminha e sugere que você viva uma realidade possível por um caminho errado. Ele te oferece algo justo por um caminho injusto. Ele te oferece algo que é legítimo por um caminho ilegítimo. Quando nós falamos sobre vida com Deus, quando nós falamos sobre experiências de vitória com Deus, nós estamos falando de um Deus que Ele ama a verdade. Então a primeira coisa é confessar a verdade. Você precisa de alguém para você abrir seu coração, ou você precisa consertar com Deus. Pastor, com quem que eu vou consertar? Eu devo confessar para a igreja toda?
Eu devo confessar para a pessoa que eu feri? Eu devo confessar somente para Deus? Então, eu quero falar para você o que a Bíblia diz a respeito disso. Em primeiro lugar, Deus não expõe ninguém. Deus, ele não quer te expor, não quer te envergonhar, ele não quer te destruir. Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhuma referência que diga que você deve ir diante da igreja e confessar pecado. Eu sei que existem ministérios, eu conheço muitos ministérios que dizem, não, a pessoa tem que ir lá e confessar abertamente. Eu vou dizer para você o que eu entendo da Bíblia Sagrada e dessa jornada, trabalhando 20 anos com libertação. Confissão deve ser feito num ambiente de contrição, de arrependimento, mas essencialmente diante do Senhor. Davi, ele não confessa para ninguém, a não ser diante do profeta Natan, que ele diz, pequei. Mas ele escreve um salmo de confissão. O Salmo 51 é um salmo que ele diz, somente contra ti pequei, em iniquidade fui gerado pela minha mãe. Há alguns teólogos que entendem que Davi não era filho legítimo do seu pai, mas era um filho último, caçula, de um outro relacionamento que Jessé teve. Essa é uma sugestão bíblica, mas não é uma afirmação bíblica. Davi, ele diz no Salmo 32, enquanto eu escondi o meu pecado, a tua mão pesou sobre mim, meus ossos secados. Ele vai dizer no início assim, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa, bem-aventurado o homem que não é fingido, que não é hipócrita. Quem esconde pecado vai passar pelo terrível pecado do fingimento, da hipocrisia. Um hipócrita é um fingido, que diz que está tudo bem, mas seu coração está culpado. E o culpado, normalmente, agride as pessoas com a sua própria crise, com a sua própria denúncia de pecado contra ele mesmo. Pastor, para quem que eu devo confessar? Para Deus. Tem pessoas que precisam abrir o coração. Isso, se ela não abrir o coração, ela vai acabar adoecendo. Então ela diz, olha, chama os presbíteros, os pastores, os diáconos, os conselheiros, os bispos, chame alguém de autoridade sobre a sua vida. Confessai uns aos outros as vossas culpas, para que sareis. Agora você deve confessar para uma pessoa que tem a responsabilidade sacerdotal. Você tem que confessar para uma pessoa que não vai expor você. Tem gente que fica confiando na primeira pessoa que aparece. Você tem que testar a pessoa. Alguém que dentro da igreja tem um papel de liderança e você que é pastor deve cuidar do sigilo de tudo isso. Confessai-vos aos outros as vossas culpas para que sareis. Tem gente que fala assim, pastor, eu devo confessar para o meu chefe que eu roubei? Eu devo confessar para o meu esposo que eu traí? Eu devo confessar ao meu filho que eu fiz isso? A minha resposta é, você conhece seu chefe, você conhece seu cônjuge, você conhece seu filho. A confissão em si só já te traz perdão. Agora, a confissão deve ser feita pela boca. Com a minha boca eu confessarei ao Senhor e Ele perdoará a minha iniquidade. Vai para o teu quarto. Fecha a porta em secreto e fala com Deus. Vai para o teu carro, você está dirigindo, confessa a tua iniquidade, chora diante do Senhor. Não chore apenas porque o prazer do pecado acabou. Ah, pastor. Tem gente que fala assim, pastor, ora por mim porque meu marido foi embora. Quando eu vou ver, o marido não é marido, o marido é amante. Quando eu vou ver, o marido não é marido, o marido é amaziado. Ela não está chorando porque o marido foi embora, está chorando porque acabou o pecado. Ela está com saudade do pecado. Então tem que haver ruptura com a iniquidade. Eu não quero mais, eu não faço mais, eu estou chorando porque eu pequei contra o meu Deus. Isso deve entender. Você não vê Jesus obrigando Pedro, vem cá. Confessa o teu pecado diante de todo mundo. Confessa a tua vergonha. Confessa que você me abandonou. Você vê Jesus fazendo isso? Pelo contrário, tomando-o à parte, ele pergunta, Pedro, você me ama? Volta para o chamado que eu tenho para você. Eu te chamei para ser pescador de homens e não ser pescador de peixe. Larga essa rede. Por que você foi pegar essa rede de volta? Quando você vê Jesus tratando as pessoas, Ele guarda, Ele protege, Ele ama as pessoas e não expõe as pessoas. Todo mundo queria apedrejar aquela mulher adúltera do Evangelho de João.
Jesus, ele deixa desconcertados os acusadores e pergunta: onde estão teus acusadores? Ela responde: foram embora. Eu também não te condeno. Agora muda a tua vida. Vai e não peques mais. Então, quando nós falamos de quebra de aliança, nós falamos de comportamentos que desautorizam o poder e a proteção de Deus na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Querido, você nasceu de um lar onde o seu pai biológico não era o marido legítimo da sua esposa. Eu quero levar você para um outro lugar agora, para um lugar de filiação. Você se sente abandonado, rejeitado. Eu li esse texto para você, de Deuteronômio 23:2, que diz que o bastardo não entrará na congregação do Senhor até a 10ª geração. O que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte, é que filho gerado fora do casamento, filho sem pai, tem dificuldade de relacionamento com Deus. E você não precisa temer o Senhor. A Bíblia diz que, porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho para que você chame Deus de papai. Abba, Pai. Está em Gálatas capítulo 4, verso 6. Faz uma aliança com Deus e deixa Deus ser teu pai. Chame Deus de pai. Amolece teu coração diante do Senhor. Eu tenho dito que tem muita gente que quando faz besteira, ele peca. Ele diz assim: meu pai vai me matar quando ele souber. Na verdade, essa não é a postura de filho de Deus. A postura de filho de Deus é: eu fiz besteira. Eu preciso falar com meu pai agora, porque só ele pode me livrar. A diferença entre filhos e religiosos é que o religioso quer ocultar e o filho quer falar a verdade. Volte para Deus, confesse teu pecado para Deus. Confesse teu pecado para o Senhor. Se você precisar de um conselheiro, busque um conselheiro. Se você precisar confessar que você, de alguma maneira, foi desonesto na sua empresa, confesse. Faz que nem Zaqueu fez, vai lá e devolve tudo. Deus vai te honrar. Agora, cuidado, que isso pode ser também uma loucura. Isso tem que ser feito com o Senhor. Pastor, eu devo confessar para minha esposa o que eu fiz, para meu marido o que eu fiz? Eu vou dizer o que eu já vi. Eu já vi gente confessar e restaurar o casamento. Eu já vi gente confessar e destruir o casamento. Tem pessoas que vivem uma vida assim, eles são cara de pau. Eles estão traindo, continuam traindo e vão continuar traindo. E as pessoas sabem. E continua sustentando aquele pecado daquele homem. Continua sustentando aquela iniquidade. Tem gente que está pecando, que pensa que não sabe. E todo mundo já sabe. Quebra de alianças. Apostasia. Adultérios. E filhos gerados fora do casamento. São casos de perseguição maligna. Mas hoje eu quero ensinar você a confessar diante do Senhor a sua iniquidade, o seu pecado, a pedir perdão, ser restaurado e abençoar a sua vida. Se você quiser, pode fechar seus olhos. Eu quero orar e quero pedir que você confesse, repetindo em voz audível, onde você estiver. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero confessar que eu sou teu filho. Eu quero pedir perdão que eu tenho vivido distante do Senhor. Eu quero pedir perdão que eu tenho buscado prazeres longe de Ti. Eu tenho buscado satisfazer as minhas vontades, os sabores da minha vida com aquilo que não sacia a minha vida. Eu quero pedir perdão porque eu fui tentar ser feliz sem o Senhor. Eu duvidei da Tua palavra, eu fui incrédulo. Eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu quero pedir que o Senhor me acolha no Teu braço. Como um pai que toma o seu filho nos braços, eu quero pedir que o Senhor me acolha agora. Eu quero pedir o sangue do Cordeiro, Teu Filho Jesus, sobre mim, que me purifica do meu pecado. Eu quero hoje, em nome de Jesus, perdoar os meus pais, que me abandonaram, que me geraram fora da aliança do casamento. Eu quero abandonar de uma vez por todas essa ideia de bastardia na minha vida, de orfandade espiritual. Eu sou filho de Deus. Eu fui gerado por Deus com um propósito. Ainda antes de eu nascer, todos os meus dias
já eram conhecidos, estavam escritos no livro do Senhor. E eu nasci para a glória de Deus. Eu, a partir de agora, eu quero romper com toda a perseguição espiritual, de orfandade e de bastardia. Eu quero pedir perdão também, porque eu gerei filhos fora do casamento. Eu quero pedir perdão e quero proteger os meus filhos do meu pecado, da minha iniquidade. Quero abençoá-los em nome de Jesus. E profetizar que os meus filhos gerarão filhos dentro do casamento e no altar do Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, pedir perdão, porque eu me afastei de Deus, numa apostasia, eu me perdi. Eu fui buscar dinheiro, eu fui buscar felicidade, eu fui buscar alegria, eu acabei encontrando um buraco e uma jaula. Eu quero pedir que o Senhor me resgate desse calabouço e me traga para perto do Senhor. Eu quero hoje pedir socorro a Deus em nome de Jesus. Deus, eu te peço socorro. Me tira desse lugar de prisão espiritual e me leva por teus braços em nome de Jesus. Eu quero pedir perdão pelos adultérios que eu cometi, porque eu fui desleal à aliança do meu amor, do meu cônjuge. Eu quero aqui, em nome de Jesus, pedir perdão por todas as vezes que os meus olhos assanhados pecaram no adultério da alma. Eu quero pedir perdão, em nome de Jesus, por todas as vezes que eu desconstruí a proteção espiritual da minha vida. Eu quero pedir perdão, mas eu também quero sair daqui perdoado. Eu quero perdoar os que me agrediram, os que me ofenderam, os que me abandonaram. Eu quero perdoar quem me traiu. Eu quero hoje perdoar quem adulterou e me deixou, me abandonou e foi embora e me tratou como alguém descartável. Eu quero pedir perdão em nome de Jesus. E eu quero clamar para que a restauração do Senhor venha sobre mim. Que toda maldição que me persegue seja quebrada agora e jamais se estenda sobre as minhas gerações. Eu quero aqui confessar diante dos homens, diante de Deus, diante do mundo espiritual, que somente Deus é o meu Pai e que agora eu sou chamado de filho de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero me alegrar com você. Se você foi abençoado, compartilhe esse vídeo, dá um like. Eu conto muito com as mensagens que vocês colocam aqui nesse vídeo. Se você tem perguntas para fazer, coloque aqui. Nós vamos em breve criar aqui um quadro chamado Pastor Lobo Responde, ou Lobo Responde, com as suas perguntas. Lance aqui que nós vamos abençoar você. Curta lá, nos siga no Instagram, PR Osvaldo Lobo. Se inscreva no nosso canal Osvaldo Lobo e fica com Deus. Até a próxima.